do Senhor, professores. Sou a professora Raquel Monteiro, estamos aqui para mais uma semana do nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico, nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando nossa lição de número 4, que tem por título Instruções para Mulheres. É isso aí. Nessa semana nós estaremos voltados para o estudo, né? Como foi que o apóstolo Paulo orientou ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, para lidar com as mulheres, como as mulheres deveriam, né, se comportar e que conselhos esses amados apóstolos, pastores trouxeram para nós nos dias atuais, né? Nosso texto principal está localizado em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, que nos diz que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. O nosso resumo nos diz: a mulher deve vestir-se com pudor, de modo a agradar a Deus. Nossos objetivos centrais são explicar qual deve ser a maneira adequada da serva de Deus se vestir, saber qual é a conduta das mulheres na igreja e apresentar as recomendações de Paulo a um jovem pastor a respeito das irmãs. E como nós pensamos, né, no nosso projeto Professor Parceiro, esta semana nós não podíamos deixar de trazer uma professora, uma mulher, uma irmã que vai tratar desse tema fantástico que o apóstolo Paulo traz essa abordagem para Timóteo, esse jovem pastor. E nós estamos com ela aqui, que vai trazer os nossos subsídios do tópico 1 e do tópico 2, né? O tópico 1, a maneira de se vestir, e o tópico 2, a conduta das mulheres na igreja. E eu ficarei com o tópico 3 para encerrar a lição com vocês. Então, um tema muito importante, e nós gostaríamos de trazer exatamente a visão de uma mulher, junto com ela, que é professora também da EBD. Então, com vocês, a nossa professora que vai trazer o comentário desta semana. A paz do Senhor, meu nome é Sinara Barreto. Estou professora de jovens na congregação de Parque do Sol 2. Fui convidada pelo professor Pedro e pela professora Raquel a participar do projeto e colaborar com os irmãos comentando o tópico 1 e 2 da lição 4 da revista de jovens. O primeiro tópico, ele vem falar como é a maneira de se vestir, das mulheres se vestir. E já no início, o comentarista, ele fala discrição e moderação. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, aqui já vale uma observação da gente trazer para os nossos jovens que a Bíblia é um livro completo e ele não só tem instruções para mulheres, ele tem instrução para todos, homens, mulheres, filhos, pais, esposas, líderes, para todos, para não já fechar que só está falando com a mulher. Não, a Bíblia é um livro que tem instrução para todos. E neste versículo 9, que é onde vai ter a base do comentário, Paulo está falando para Timóteo sobre princípios. Princípios que está na Bíblia Sagrada. Ele enfatiza que o traje da mulher seja honesto, com pudor e modéstia. Aqui vale também uma dica para os irmãos explicarem para os jovens o que é doutrina e o que é costume. Doutrina, ela é eterna, ela não muda com o tempo, ela não vai mudando. Já o costume, ele é passageiro, com o tempo passa, ele muda. E a doutrina também, ela é universal. Ela não é uma doutrina do Brasil, uma doutrina da Espanha, uma doutrina do Japão, não. A doutrina que vale no Brasil, vale para o mundo inteiro. Já os costumes, eles são locais, cada país tem o seu costume. É bom a gente deixar isso bem explicadinho, para que não venha gerar nenhuma dúvida na mente dos nossos jovens. E já no finalzinho aqui, Paulo faz essa recomendação e é independente da cultura ou época, porque esta recomendação está ligada à discrição e moderação nas nossas vestes. A palavra pudor, e aqui os irmãos enfatizem bem, expliquem bem o que significa pudor, porque fica mais fácil de aplicar a doutrina. Ela envolve, como a lição mesmo diz, a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai atenção para o seu corpo. A vergonha de expor o seu corpo. E no versículo 2, possa ser que algum jovem diga, mas a trança, está falando sobre trança, ouro, pérolas.
a jovem fazer uma trança, hoje em dia todo mundo ainda usa a trança, a gente precisa explicar que aqui é um contexto de trança, ouro, pérolas, vestido precioso. Juntando esse grupo todo, se tornou uma mulher extravagante, que é o que está dizendo que não é para ser extravagante, é para ser modesto, com discrição, o mais simples possível. Então, o que ele estava dizendo não era que uma trança era o pecado, mas que o conjunto dessa exagero todo era que se estava se tornando inadequado para uma irmã cristã, porque a mulher cristã ela precisa ser discreta e moderada, que o brilho que a gente tem que ter, que o mundo para perceber em nós, não é das nossas vestes, não é das nossas joias, mas o de Cristo, como está escrito em Mateus 5,16, que a nossa luz brilhe diante dos homens. No segundo ponto, Paulo vai mostrar como era a situação em Efésios quando ele falou isso aqui. É muito importante a gente contextualizar essa parte, explicar como era a cidade de Éfeso. Lá tinha o templo da deusa Diana, o que acontecia lá, para eles terem uma ideia do contexto, porque Paulo precisou dar essas orientações, porque o contexto era bem difícil, era de muita promiscuidade, muita sexualidade, muita prostituição, e a gente precisa explicar isso. O próprio autor da lição, no início, ele já diz, os efésios apelavam muito para a sexualidade, para a exposição do corpo e da mulher. Aí a gente aproveita esse espaço e a gente traz para o nosso contexto. A gente diz, e aqui no Brasil, como é que estamos? Como é que tem... A gente faz essa pergunta para colocar eles dentro, interagir com eles, perguntar como tem sido, como está a mídia, ela está influenciando no comportamento das pessoas, a rede social, a cultura, tudo isso aí a gente espera eles falarem se eles acham que está ou não. E a gente complementa a pergunta, e nós como cristãos devemos seguir esses princípios da cultura, da mídia, da rede social, ou devemos seguir os princípios bíblicos? Porque eu sou cristã, qual princípio eu vou seguir? E a gente explica para eles que, do mesmo jeito que Paulo teve a necessidade lá em Éfeso, naquela cultura, de explicar que o comportamento, de dar orientações, hoje, do mesmo jeito, a gente precisa estar ao mesmo ensino do pudor nas vestes. O terceiro tópico vai falar sobre a proteção do corpo. Aqui também vai falar sobre a proteção do corpo. A mulher cristã, como ela deve se comportar. No início, o escritor já diz, o comportamento das mulheres cristãs deve contrastar com o modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejo. O que a mulher cristã não pode se comportar igual à sociedade. Mas por que não podemos nos comportar como a sociedade? Porque o mundo jaz no maligno, como está escrito em 1 João 5,19. Então, quem está influenciando essa sociedade? Quem está influenciando essa cultura? É a Bíblia? Não, é o maligno. Então, por isso que nós não devemos nos espelhar na cultura da sociedade hoje. Não podemos, porque a gente não vive esta cultura, a gente vive os princípios bíblicos. Podemos ser elegantes, mas decentes. Não equivale dizer agora que a gente vai, a gente explica para eles, não, você não vai andar como há 200 anos atrás, toda maltrapilha, toda feia, não, você pode se arrumar bem, vestir uma bela roupa, se organizar, ficar muito linda, porém decente, mantendo o pudor. E continuando, o autor, ele lembra que nem porque a mulher está sensual está justificando o pecado do homem. Porque é sempre aquele jogo do empurra. O homem só pecou porque a mulher estava sensual na igreja, estava mostrando, estava isso, aquilo. Mas a gente tem que explicar bem certinho que os dois pecam. O homem peca porque ele cobiça e a mulher peca porque ela está sensual. E até porque o homem, ele não só vive dentro da igreja. O homem, ele vai para a faculdade, ele pega um ônibus, ele vai para a escola, ele vai para o trabalho. E lá, todas as mulheres não são cristãs. Então, elas estão como o mundo está falando, como a maneira que o maligno está influenciando a cultura. Então, como esse homem se comporta? Ele vai cobiçar?
Ele vai pecar? Não, jamais ele pode fazer uma coisa dessa. É bem importante a gente enfatizar isso. O quarto tópico, o autor da lição, ele vai falar que é desde o Éden que Deus está preocupado e Deus está orientando as pessoas a se vestirem decentemente. Foi tanto que o homem se cobriu com folhas e Deus foi lá e fez uma roupa de peles. E que isso é uma recomendação bíblica, não é um homem que inventou. Temos base bíblica para isto. E já no finalzinho, o autor da lição, o comentarista, ele fala que as roupas não tenham tanta extravagância, aí fala em luxuosas, decotadas, transparentes, curtas ou muito coladas. E ele pede que a gente inclua os meninos, porque infelizmente os meninos também estão pecando nessa parte. Então a gente tem que colocar, para não ficar só a mulher, o homem também precisa se vestir corretamente. Vamos para o nosso segundo tópico. No segundo tópico, vai falar sobre a conduta da mulher na igreja. Aqui também, irmãos, essa lição, ela precisa ser toda contextualizada para que os jovens entendam e não criem confusão e heresias. Devemos contextualizar como era lá. Temos que lembrar que antes de Paulo dar essa recomendação para as mulheres, ele falou, que foi até a lição 2, sobre os falsos profetas. Esses falsos mestres, eles estavam lá influenciando e desvirtuando o casamento e os papéis das mulheres. Então, aí Paulo vai começar a dar esta recomendação depois, porque os falsos mestres já tinham disseminado seus ensinamentos tortos. Ele vai dizer aqui que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? E o próprio comentarista diz que há várias opiniões e que o mais provável, o mais aceitável é que estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Então as mulheres, como a gente viu lá em Éfeso, a cultura da promiscuidade, elas estavam se convertendo e trazendo todo o costume, continuando com aquele costume. Então Paulo orienta Timóteo que ele corrija isso. E também sobre as manifestações na igreja, existe 3 origens: Deus, o maligno e o próprio ser humano. De Deus ele vai edificar a igreja. O maligno precisa ser repreendido e o humano precisa ser corrigido. Então, nada mais que Paulo está ali corrigindo estes erros, né, para que a igreja flua bem. No segundo tópico, vai falar sobre a mulher no cristianismo. E é muito importante isso aqui. Por que chamou a atenção do cristianismo? Porque foi no cristianismo que Jesus Cristo ele resgatou a mulher com sua posição digna, que havia sido renegada. E desde o princípio, Deus sempre valorizou, Deus sempre teve, por parte do Criador, esse papel importante, mas que os homens, e não Deus, eles renegaram isso. Então Jesus Cristo vai lá e resgata, porque para Deus não existe homem nem mulheres, nem preto, nem branco. Para Deus todos nós somos iguais, porém com papéis diferentes, como está lá em Gálatas 3:28. O terceiro tópico, ele vai trazer o papel da mulher, como é a mulher no contexto do Novo Testamento. Aqui vale dizer que as gerações passadas, elas colocaram a mulher atrás do homem. A geração atual está colocando o homem à frente, está colocando a mulher à frente do homem. Então, nem machismo e nem feminismo. Na Bíblia nem é machista e nem é feminista. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia coloca todos iguais com papéis diferentes. E o próprio Criador que nos criou, ele nos entregou o manual, que é a Bíblia Sagrada, e neste manual tem os papéis de cada um. E que se esse papel não é desenvolvido como deve ser, então não dá certo. Dá errado, porque a lei de Deus tem que ser seguida como ele falou. Por isso há muitos desencontros, porque as pessoas não seguem o papel a que Deus designou. E vemos aqui no Novo Testamento muitas participações das mulheres, que a gente vai poder exemplificar para os nossos jovens.
vai poder dizer para eles sobre as mulheres que ajudaram Jesus, que ajudaram a Paulo, que criaram Timóteo. Só que a gente vai mostrar que em canto nenhum da Bíblia essas mulheres estiveram na liderança da igreja, estiveram no pastoreio. Não. Nosso papel é de ajudadora. A mulher pode sim ensinar, mas não ensinar pastores. Ela não vai estar ali à frente. Ela não é a pastora da igreja, a responsável pela igreja, porque não tem base bíblica. Mas cada um no seu papel, como Deus designou. Embora às vezes a mulher toma a frente porque o homem é omisso. Isso precisa ser dito também, porque eles podem questionar, mas se não fosse assim, exatamente, né? Alguém pode dizer, mas se não minha mãe não tivesse tomado a frente, isso ou aquilo. Então, a gente tem que explicar para eles, porque quando há omissão do homem, então acontece da mulher tomar a frente e que não está de acordo, mas infelizmente foi necessário ela fazer isso. E é bom a gente mostrar o valor da mulher na Bíblia, né? Tem vários exemplos para a gente mostrar, mas no papel certo, não ultrapassando. E essa foi a minha participação e que Deus os abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. E agora nosso tópico 3, que nos diz o seguinte: recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Nesse tópico nós temos 2 subtópicos apenas, mas Paulo ele faz menção, né, ao valor que a mulher tinha naquela época bíblica. Entretanto, aqui o autor discute, né, o autor da lição discute que a mulher, apesar de não ser considerada no sentido litúrgico, né, para ensinar naquela época, e isso se dá por um contexto histórico, cultural mesmo, né, levando em consideração que a mulher, naquele período, ela não tinha acesso ao estudo, né, ela não lia, não escrevia, e facilmente poderia ser doutrinada por seitas e heresias que apareciam a toda época, principalmente com os falsos mestres que estavam a todo vapor ali, querendo implantar novas doutrinas diferentes daquelas trazidas por Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase, né, na questão feminina por essa razão. Mas, aqui no subtópico 1, nos diz, né, a lição que não quer dizer que seja proibido a mulher ensinar, certo? Profetizar sobre a igreja, sob o impulso direto do Espírito Santo. Inclusive, Paulo, ele trabalha com mulheres, né? Nós temos o exemplo de Lídia. Nós temos o exemplo que ele cita, né, de Evódia e Sinta, que eram mulheres que guerreiras, estavam ali com ele, né, tiveram alguns problemas internos, mas eram mulheres do seu ministério. Priscila. Então, há várias mulheres que trabalharam no ministério do apóstolo Paulo. Então, não podemos enfatizar que o apóstolo estava sendo radical quanto à participação feminina. Era mais por uma questão cultural, né? Então, é interessante destacar isso para os seus alunos, porque o acesso à mulher na escrita e na leitura é um acesso moderno. Não é um acesso que foi sempre nas civilizações antigas que ocorreram. Se nós estudarmos a história da leitura, a história da escrita, a mulher teve acesso muito tardiamente em relação ao homem, né? Até então a mulher não tinha, o estudo da mulher era atividades voltadas para a maternidade e para atividades do lar. Ela não tinha nenhuma formação de leitura e de escrita, certo? Então, é interessante destacar esse ponto com os seus alunos. E, por fim, o subtópico 2, que é o propósito divino, né? A mulher, na criação de Deus, desde o princípio, né, no Gênesis, a mulher ela tem um propósito aqui na Terra, né? Deus não fez a mulher por um acaso, né? Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora, e aí a adjuntora é exatamente aquela pessoa que está ao lado, para ajudar, nem a fez superior, nem a fez inferior, e sim lado a lado, ou seja, a mulher é alguém que está pronta para ajudar, inclusive, né, no ministério do homem, auxiliando, ensinando. Hoje nós temos mulheres de grande valor, de destaque na nossa igreja, no nosso país, né, que trazem ali alguns conselhos, que ensinam, que instruem e inspiram outras mulheres, outras irmãs para estudar a palavra e para seguir, né, adiante ali no seu ministério. Então ele diz,
o próprio Criador disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Então é importante que o professor destaque que não se trata de machismo, né? E sim de algo da época, histórico-cultural. E o apóstolo Paulo ele foi bem incisivo porque ele estava querendo organizar e mostrar a Timóteo como trabalhar junto às mulheres que estavam ali, inclusive por ser as mulheres uma das maiores agenciadoras, né? Elas abriam as portas das suas casas, dos seus lares, para que muitas obras, muitas igrejas tivessem início. Então, é importante deixar destacado esse aspecto cultural histórico para que o seu aluno conheça, tá certo? Tem um livro que é bem interessante, que trata, né, História da Educação, de Mário Manacorda. Ele traz um pouco dessa visão, né, dessa evolução da escrita no período egípcio, no período da Mesopotâmia, até os períodos mais modernos. E ele menciona também essa questão da mulher em relação ao acesso à escrita, à leitura, e que isso ocorreu de forma bem tardia, tá certo? Foram essas nossas dicas bíblicas para o seu subsídio doutrinário. Agora vamos para as nossas dicas pedagógicas. Esta semana é uma semana diferenciada porque nós estamos tratando sobre os ensinamentos relacionados às mulheres. E nós temos uma proposta aqui, né, na lição. A proposta da nossa lição é exatamente uma conversa com os alunos, né, na página 27, né, sobre a questão da postura feminina, da vestimenta, do modo de agir, né, o que seria essa modéstia, o que seria essa elegância, né, que a mulher deve ter, cristã deve ter, mas com todo cuidado, com toda prudência, lembrando que ela é serva do Senhor, que ela é aquela mulher que deve inspirar outras mulheres, ensinar as mais jovens, caso ela seja mais velha, e as mais novas devem aprender com as mais velhas. Então, conversar com o seu aluno. Essa conversa pode acontecer durante a lição, tá certo? E também pode acontecer ao final da lição para fechar o assunto, tá certo? E assim dar um fechamento a esse tema, tá certo? Nossa segunda proposta é uma proposta que nós trazemos, né, que é uma dinâmica, uma brincadeira em sala será que os alunos conhecem as mulheres da Bíblia, as mulheres que estão em destaque, né? Então o professor vai separar aí 5 mulheres ou menos de acordo com os brindes, né? É interessante que o professor leve aí uma balinha, um bombons, né, um chocolate, para distribuir com aqueles alunos que acertarem essas perguntas. Então, a dinâmica você conhece as mulheres da Bíblia? Então, ele vai começar a descrever a característica de um determinado feito daquela mulher e os alunos vão acertar quem era o nome, né? Então, por exemplo, você vai pegar as características de Débora, né? Uma mulher que tomou a frente da guerra, que estava ali ao lado de Baraque, fazendo estratégias, organizando o povo, chamando o povo para a oração, e de fato, né, ela era uma juíza que julgou ali. E os alunos vão tentar acertar qual é esse nome, né? Você pode também trazer outras, como Ana, Ruth. Agora, não esqueça que não pode mencionar o nome. Quem vai acertar o nome são os alunos. Então, a Bíblia, ela traz muitos destaques femininos de mulheres de Deus, né, que estavam ali. Inclusive, você pode utilizar próprias mulheres do Novo Testamento. Nós temos aí Lídia, temos Priscila, temos outras mulheres que estavam, Dorcas, outras mulheres que estavam aí exercendo seu ministério no período neotestamentário, tá certo? Então, pode trazer para os seus alunos e aqueles que acertarem vão ganhar um brinde. Essa é a nossa dica pedagógica. E a nossa dica do trimestre é o nosso mapa conceitual. Essa semana o mapa está diferenciado, né? Nós vamos falar sobre as mulheres, o modo como a mulher se organiza. Então, você pode fazer com seus alunos aí, ou pedir que eles já tragam essa semana de casa, né? O que mapa mental é esse? Qual o lugar da mulher, né? Deus, a mulher, a colocação da mulher, qual a sua função. Então, é bem interessante que o seu aluno traga, e você também, professor, pode montar com eles ao vivo e a cores o mapa da aula de acordo com a sua explicação. Vai puxando ali as setinhas, já vai colocando os temas, né, no quadro. Caso você tenha um quadro, você pode também usar cartolina.
e trazer aí uma aula diferenciada para os seus alunos. Então essas foram as nossas dicas bíblicas, didáticas e pedagógicas para o seu subsídio de professor de jovens. Que Deus te dê uma boa aula, que Deus abençoe o seu ministério. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos que vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula no domingo.